Hey... Nossa senhora. Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses no canal Jason Santos Artworks, do mangaka, ou sei lá qual é o nome desse canal, já mudou tantas vezes. Mas o que importa é que a gente tá com 90 mil inscritos e faltam apenas 10 mil inscritos. Só apenas 10 mil é complicado, né? Mas enfim, faltam 10 mil inscritos pra gente chegar em 100. Então vamos começar uma campanha aqui pra gente conseguir esses 10 mil inscritos ainda esse ano. Será que a gente consegue 10 mil inscritos em um ano? Enfim, ainda em 2023 pra gente ganhar nossa plaquinha. Nossa plaquinha de 100 mil inscritos, cara. Já tem quase uns 10 anos esse canal. Enfim, se você tem vontade de ter a sua sinopse lida e analisada por mim aqui nesse canal, é só ver o processo aqui na descrição desse vídeo. Envia pra mim, a gente tem uma lista bem grande de sinopse, mas a gente vai ler de todo mundo. Se você enviar pro lugar certo, pro e-mail certo, ela vai entrar aqui na lista e vai ser analisada, beleza? E caso você não possa esperar todo o tempo que leva pra gente analisar uma sinopse, então você pode se tornar membro também. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Você tem algumas vantagens, como ver alguns vídeos com antecedência, ter alguns vídeos extras também, especiais, exclusivamente para membros. E, dentre as vantagens, você tem ali como colocar sua sinopse num post exclusivo para membros, onde eu vou ler a sua sinopse antes, mais rápido. Você dá uma furada na fila boa aí para ter a sua sinopse lida mais rápido. A primeira sinopse que eu leio sempre no início de todos os vídeos aqui é uma sinopse de membro e depois a gente segue com a lista padrão. Então, para não enrolar você mais, vamos começar aqui com a nossa primeira sinopse. Universidade Mágica da P... Sim, esse é o título da sinopse. Tenho medo do que vai ter aqui escrito. Enfim. Mas se você tá vendo aí é porque não tem nada muito complicado escrito aqui. Eu acho que todos esses anos de canal, quase 10 anos de canal, eu acho que se bobear tem 10 anos de canal, eu nunca tive que bipar algo que eu falei aqui. Primeira vez. Enfim, olha a monetização do vídeo indo por água abaixo. Vamos lá. A história acompanha os jovens pesquisadores Ander e Bia, uma dupla nada ortodoxa e claramente desajustada, que por conta de grandes heresias, e um pequeno acordo com a corte, precisam desvendar de onde vem a magia que concede poderes às pessoas, enquanto evitam serem condenados à fogueira. Sua jornada os leva a uma prestigiada escola de poder onde precisam se passar por estudantes comuns, mesmo sem possuir habilidades mágicas, o que fazem até descobrirem que a escola é conhecida internamente como UMP, que é o título da história, a Universidade Mágica da... Você já sabe o resto. O autor colocou aqui embaixo dizendo que um título mais leve, né, uma versão mais leve do título seria Profanação, então tipo Universidade Mágica da Profanação. Eu acho que não tem o mesmo... Por mais que seja extremamente complicado usar isso como título, eu acho que Profanação não tem o mesmo impacto, definitivamente não tem o mesmo impacto, mas não tem também o mesmo sentido ali. Aí ele coloca, né, isso, e prepare-se para uma aventura profana, tá? E absurdamente engraçada. Tá, o Profanação combinaria com essa última frase da sinopse ali. Mas eu acho que... no que ele enviou, no modo como ele enviou, no jeito como ele escreveu a sinopse para enviar para mim, ele não escreveu a palavra completa, né? Ele censurou a palavra. E eu acho que, mantendo assim no mangá, não teria os problemas que poderia vir de um mangá com esse título, sabe? De indexação, etc., jogar no Google, várias coisas assim. Eu acho que poderia manter sempre censurado, e todas as vezes que aparecesse o título da universidade, ficaria censurado ali. Agora, sim, a sinopse ela diz pouca coisa pra gente, né? Pelo que eu entendi, os dois jovens, eles já tinham sido condenados à fogueira, né? Enfim, então eles acabam fazendo um acordo com essa corte para tentar descobrir mais sobre a magia, e aí é quando eles chegam na universidade onde a história vai se passar. Pelo que eu entendi, é isso daqui. Aí diz que eles foram, né, condenados à fogueira por heresias ou coisa do tipo. E aí eu fico imaginando o que pode ser nessa história. Com esse título, a gente espera muita coisa. E aí eu não sei qual vai ser o nível de profanação, enfim, que a história vai ter. Qual que é o objetivo. Se é para ser um negócio ali só mais de comédia mesmo, mais escrachado, ou se realmente vai ter uma pegada de hentai ali no fundo, alguma coisa assim, sabe? Eu fico bem nessa dúvida mesmo. Vai ser tipo um hentai com história, né? Sei lá, um ecchi.
mas com história, com as situações de comédia ali acontecendo, ou se seria realmente só a comédia, mas sem toda essa pegada. Tipo, eu fico imaginando quais são as heresias que esses personagens cometeram para segundo ao olhar da corte, do reino, etc., para ser condenado à fogueira, e aí, né, esse acordo que eles fizeram. Eu não entendi como que funciona o lance da magia nesse universo aqui. Porque ele fala que eles vão pesquisar para desvendar de onde que vem a magia, né? Como que a magia concede poderes às pessoas. Ou seja, como que as pessoas controlam a magia. E aí eles vão parar numa universidade de magia, né? E aí me bate tipo, essa dúvida bem grande. Tipo, eles vivem sem magia, então? Eles têm contato constante com seres mágicos, com humanos, né, magos, etc. Ou é uma coisa tipo quase que uma lenda, etc. Eu realmente fiquei bem na dúvida com essa relação da construção do universo dessa história aqui. Porque, vamos lá, novamente, se eles vivessem em harmonia, digamos assim, em convívio constante com magos, bruxos, etc., seria mais fácil para o reino aprisionar, por exemplo, alguns desses magos e tipo, tentar convencer eles a contar como que isso funciona, entre outras coisas. E pelo que eu vi, eles vão entrar nessa escola fingindo que eles são mágicos, e eles vão ter que se virar ali nas situações para não escancarar que eles não são e qual que é o real objetivo deles ali. Enfim, e aí, apesar de ser uma história de comédia, eu sempre comento que a história ela tem que ter um tema, né? Ela tem que trabalhar em busca de alguma coisa e tal, e independente dela ser comédia, independente dela ser muito zoeiro ou algo assim, é esse tipo de coisa que mantém também a gente engajado ali vendo. Claro, as piadas vão manter engraçado, ser engraçado vão manter o leitor engajado, mas acima disso sempre, né, você ter uma história, ter uma jornada certinha, alguma coisa, aqueles pontos de virada, um teco de drama ajuda também. Uma coisa que eu reparei, né, sempre tenho reparado muito em relação a principalmente filmes de comédia, você vê aqueles filmes de comédia que são os melhores filmes de comédia, você vê que eles têm ainda uma história, que eles têm uma linha guia, eles são cheios de piada, tem várias situações engraçadas, mas eles têm uma linha guia, eles têm um ponto para onde eles querem seguir, e eles sabem também misturar gêneros. Então, mesmo sendo algo de comédia, às vezes tem uma situação dramática ali. Mesmo sendo algo de comédia, tem um certo desenvolvimento de personagem, amadurecimento de personagem. Então tem ali, mesmo sendo de comédia, mesmo sendo pra ser zoeira, mesmo sendo pra ser um ecchi ou um hentai ou algo do tipo, eu não fugiria, se o objetivo ainda é ter uma história, ainda é ser algo ali, vamos supor, como uma história fechada, né? E não de repente só tipo, um episódio e tal, com zoeirinhas ou tirinhas ou algo assim, mas dentro ainda do conceito de uma história, eu ainda colocaria esses pontos como desenvolvimento de personagem, como busca por algo, enfim. Então eu conseguiria imaginar, por exemplo, aqui o reino tendo uma espécie de preconceito ou querendo usar os magos como armas ou algo assim. Esses personagens, por serem do reino, acabam tendo também essa visão meio preconceituosa. E aí, quando eles chegam na universidade, conhecem os magos até bem demais, dependendo aí de como for a história. Eles vão meio que se conectando com os magos, novamente se conectando até de outras formas, dependendo de como for a história, e meio que perdem esse preconceito, acabam desistindo ali do plano deles de mostrar, de expor para o reino como é que funciona ali realmente o lance de adquirir magia, etc. E pode ser um jeito meio de heresia, vai encaixando aqui no lance da história, já que a história é para ter, né, esse lado mais hentai, mais ecchi. Talvez a magia poderia vir através de contratos com demônios mesmo, e o que seria considerado uma heresia grave por parte do reino, se fosse um reino mais reto, mais correto, etc. E ao que parece ser, já que os protagonistas, né, os personagens principais, eles foram condenados à fogueira por heresia. Então esses contratos com demônios, e essa universidade especificamente poderia ter algum contrato com, sei lá, Lilith, por exemplo, com uma súcubo, com, sabe, algum demônio desse, que daria essa ideia, vamos dizer assim, e não deixaria o lado ecchi da história, ou o lado hentai da história, simplesmente tipo, é assim porque mas teria uma função até dentro da própria história. Então, se eles tivessem ido para outra universidade, onde, sei lá, os caras iam fazer contrato com o Baphomet, você não teria todo esse lado hentai, esse lado ecchi da história, você teria uma coisa, sei lá, muito mais de combate, de violência ou algo assim, porque varia de acordo com cada escola de magia, digamos assim, que
que existe nesse mundo, e essas escolas podem ser escondidas, etc, para não ser algo, novamente, que o reino poderia simplesmente baixar lá com um exército de soldados, etc, e, sabe, obrigar eles a revelarem os segredos, etc. Então, novamente, mesmo que seja uma história de comédia, mesmo que seja zoeira, mesmo que tenha aí a nossa amiga Palavra com P, que eu não vou repetir de novo, porque eu não quero ter que ficar bipando esse vídeo o tempo inteiro, ainda ter desenvolvimento, ainda ter uma trama, ainda ter esse tipo de coisa, faz com que a história seja legal de ser acompanhada, independente de qualquer coisa. Agora, claro, se a ideia fosse, tipo, por exemplo, uma tirinha, historinhas de 5 páginas acontecendo ali e tal, mas daí, tipo, novamente, eu não vejo nem a necessidade tanto de ter toda essa contextualização, se esse for só o objetivo, se for o objetivo ser realmente algo raso assim. Mas eu acho que, independentemente desses subgêneros que a história vai ter, eu acho que ainda dá assim para contar uma história legal, que vale a pena acompanhar, apesar de você não poder ler perto ali dos seus pais ou em lugares públicos. Agora, indo para a nossa lista padrão de sinopses, vamos continuar aqui. Essa sinopse não tem título, mas eu adorei o nome do cara que enviou, é Louco de Vidro. Tá bom, Louco com K. Ah, não, tem título sim, A Cor da Neve. Ok. Então, o autor Louco de Vidro enviou a história A Cor da Neve. Vamos ver. Existem 9 mundos, como se fossem planetas, sendo que no fundo do universo existe um pequeno mundo de gelo que mora Violet, uma jovem princesa que mora com seu pai e alguns súditos. Esse mundo está aos poucos perdendo sua energia e deixará de existir. O pai de Violet diz a ela que é para ela buscar energia nos outros mundos e que ele não pode fazer isso porque já está muito velho, sendo que cada monarca poderia dar a ela um pouco de energia para restaurar seu mundo. Então Violet parte na sua jornada junto com 2 jovens súditos. Como a sinopse foi curta, eu vou ler aqui a observação do autor para ajudar a gente a entender um pouco melhor a ideia da história. Apesar de ser uma ideia normal, o objetivo seria trabalhar as diferentes organizações de sociedade e relações em cada um dos mundos, explorando o fato de que para obter a energia, em alguns mundos os personagens teriam que lutar com o monarca, já em outros não seria necessário, porque em alguns mundos o monarca seria mau, em outros seria bom. Além disso, cada mundo teria características únicas que contribuiriam para o desenvolvimento das relações sociais. Entendi. Então seria um lance de explorar meio que o modo como a sociedade se comporta. Já indo exatamente nesse ponto, especificamente nesse ponto de tentar mostrar diferentes formas de organização da sociedade, eu não faria todos os mundos terem monarcas, né? Monarquia é um sistema de sociedade dentre vários que existe. E aí eu acho que seria interessante realmente, talvez, a Violet, né? Conforme ela vai indo, em outros sistemas ela vai descobrindo novos tipos de sociedade, até o ponto dela talvez criticar um pouco, ser um pouco mais crítica com relação à sociedade que ela estabeleceu ali. Quer dizer, ela foi junto com súditos, sabe? Então ela foi junto com pessoas que estão abaixo dela na hierarquia do mundo, na classe social do mundo. Ela é uma nobre, eles são súditos, eles são ralé. E aí eles podem ter esse comportamento extremamente... esqueci a droga da palavra. Submisso. Esse comportamento extremamente submisso em relação a Violet, e ela pode até tratar eles relativamente mal, né? Não mal o suficiente a ponto de que o leitor enxergue a Violet como uma vilã, mas não bem o suficiente a ponto de que quebre um pouco essa ideia de que ela estava se comportando como é o padrão da sociedade dela. E aí, conforme ela vai descobrindo sociedades cada vez mais diferentes e começa a questionar isso, até o ponto onde em algum determinado momento da história, os súditos não vão mais tratar ela com toda aquela de forma submissa, né? Igual eu tinha comentado aqui, e vai ser uma coisa mais igualitária. Eles vão começar a respeitar ela pelas coisas que ela faz, por quem ela é, por quem ela é internamente, digamos assim, e não pelo status ou pelo sobrenome que ela tem. E aí a gente poderia ter essa construção. Novamente, igual eu falei na última sinopse, independente da história que a gente quer contar, ter uma jornada de desenvolvimento, aprendizado e amadurecimento dos personagens é essencial para praticamente toda história. Porque daí você vai conseguindo se conectar cada vez mais com aquilo. Você vai vendo o personagem crescer, você vai vendo o personagem aprender. E isso é uma jornada de verdade, né? Só ter um descobrimento, só ter isso, né? Seria como ter um livro de história, praticamente. Vamos imaginar aqui que você escreve um livro sobre a história de cada um desses reinos. Ok,
Mas se você quer acompanhar uma personagem passando por esses reinos, é porque você quer ter uma visão específica dessa personagem, de como que ela se comporta. E como a gente está suscetível a tudo que a gente vive, conforme ela vai vivendo as experiências que você vai colocando essa personagem para viver ao longo da história, ela vai aprendendo e amadurecendo, consequentemente, com essas experiências. Seja aprendendo lições positivas, quanto aprendendo lições negativas também. Então, às vezes um personagem sai de um lugar onde ele acha que tudo é uma maravilha e que o mundo é perfeito porque ele estava vivendo numa caixinha de vidro ali, onde tudo era moldado para que parecesse perfeito para ele, para que fosse perfeito para ele. E ao ver como o mundo é de verdade, esse personagem se revolta, esse personagem cai em depressão, enfim, ele não tem uma jornada ascendente, onde ele cresce e evolui, mas sim onde ele se afunda cada vez mais numa depressão, ou num ódio, ou em alguma coisa, de acordo novamente com os acontecimentos, com as coisas que a gente vai colocando ele para experienciar ao longo da história. Aqui a experiência que ela vai ver são diferentes tipos de sociedade. Então, beleza, ela pode sair ali, o próprio pai dela, por ser um monarca, por ser um rei, ele vai pensar nos outros reinos como monarquias também. Então, por isso que ele fala, os outros monarcas podem te ajudar. Só que você vai ter que oferecer alguma coisa em troca, etc. Vão ter que fazer acordos e blá, blá, blá. Ele pode pensar mais ou menos nisso. E aí, conforme, beleza, os primeiros reinos que ela visita, os primeiros mundos, né, que ela visita, realmente são monarquias, né, ou o primeiro, o segundo, enfim, alguma coisa assim. Realmente são monarquias, não é muito diferente ali do lugar onde ela vive, mas a partir daí ela começa a ver ditaduras, ela começa a ver democracias, enfim, ela começa a ver sociedades, anarquias, de repente, tipos de organizações de sociedades diferentes, e aí com isso ela vai aprendendo tanto com as coisas boas que podem vir de um, quanto com coisas negativas que podem vir de outro, e sempre, obviamente, comparando aquele mundo que ela está e aquela sociedade que ela está experienciando ali, conhecendo naquele momento, com o lugar de onde ela veio. Então, quando ela vê, por exemplo, um tirano, ela começa, e depois contrasta, né, com de repente uma democracia ou algo assim, ela começa a ter essa relação, tipo, peraí, meu pai está mais pro tirano ou está mais aqui pro líder eleito, digamos assim, né, o líder que foi escolhido pelo povo? Eu acho que o meu pai está um pouco mais pro tirano e tal. E aí os súditos também podem começar a ver esse tipo de coisa e aí começar a, talvez, nesses diálogos com ela, né, ajudar ela a perceber isso daí, a ponto de que realmente ela volte lá para a terra dela e ela saiba como não que necessariamente ela vai voltar para a terra dela e vai depor o pai dela e instituir uma democracia, mas que talvez ela vai, a partir dali, poder ser uma líder muito melhor e mais justa, porque agora ela conhece ali os outros pontos, ela está conectada com os outros pontos da sociedade, de outras sociedades, a ponto de poder tentar escolher o melhor de cada sociedade ali e tentar fazer o melhor possível. Jornada de crescimento e aprendizagem da personagem. O nome da nossa próxima sinopse é O Escapista número 1. Vamos lá. Após muitos anos de sucesso, fama e turnês ao redor do mundo, o grande mágico escapista John Houdini... Eu acho complicado, talvez, fazer com Houdini de verdade, mas vamos continuar vendo aqui a história para poder ver se dá. Vê sua carreira indo por água abaixo. Imprensa, ex-fãs e especialistas julgam suas apresentações como ultrapassadas, repetitivas e sem criatividade. Depois de não conseguir encher um circo de bairro para sua apresentação, John cai de vez no abismo das subcelebridades. Por conta de mais um fracasso, John entra em uma espiral de depressão e melancolia em um bar entre bebidas e piadas ruins. Ele assiste uma reportagem sobre a grandiosa Pentanomaquia, conhecida como a prisão mais segura do mundo, de onde nunca, jamais, nenhuma vez, de modo algum, um detentor conseguiu escapar. Após ignorar a notícia por um tempo, ele percebe que a Pentanomaquia está localizada no seu país, não, em seu estado. Na verdade, não, a prisão fica a 8 km de onde ele está. Ele estava muito bêbado para lembrar. De ressaca e sem dinheiro, mas com o objetivo de reerguer sua carreira, John pensa em um plano megalomaníaco para ser preso e ir para Pentanomaquia. E um plano ainda maior para escapar da prisão e assim voltar a ser reconhecido como escapista número 1. Ok. Eu particularmente, mas daí eu vou falar, é opinião minha, isso, completamente minha. Eu não usaria um mágico real. Não sei se John Houdini... Eu sei que Houdini é o nome de um mágico mesmo. Não sei se o primeiro nome dele realmente é John. Mas eu sei que realmente é um mágico escapista. Ele e, se eu não me engano... Ah, não, Houdini que é o escapista mesmo.
Ah, não, é Harry Houdini. Ah, ele chamou de John Houdini. E Houdini é o nome artístico. Ok, ele morreu em 26. Então tá bom, acho que pode usar. Considerando que ele não tá mais vivo e que não tá usando o nome completo, tem que ver se Houdini não é uma marca registrada por alguma empresa que pode ter pego o nome. Já que ele era um nome artístico do mágico, isso pode ter sido transformado numa marca e ter direitos autorais de marca. E aí não pode usar. Igual, tecnicamente, a gente não pode usar Coca-Cola, Pepsi, Volkswagen nos nossas histórias, nossos mangás, porque elas são marcas. Independente da pessoa que criou ali, do senhor Volkswagen, sei lá, John Volkswagen, talvez já tenha morrido também há, sei lá, mais de 200 anos, mais de 100 anos. Enfim, quando é marca, o direito ali ele continua. Então, eu pesquisaria isso, né? Primeiro tava na dúvida aqui se eu usaria realmente um nome assim ou criaria um personagem fictício, porque eu acho que ter um nome real, algo assim, não vai engrandecer a história de alguma forma ou algo assim, tipo, não é uma coisa necessária, tipo, não, essa história ela precisa disso, ela precisa ser com esse personagem para poder acontecer. Se você contextualizar na história que ele é um escapista famoso e que ele era muito conhecido e ele foi caindo nessa né, tipo, foi caindo na vida, em todos os aspectos, né, de fama, etc., foi perdendo tudo isso, aquilo que ele conquistou, eu acho que o leitor já vai ter contexto suficiente para acreditar nisso na história. Não precisa ter um nome que o leitor conheça ou algo assim. Mas, novamente, pesquisa se é uma marca registrada. Se não for uma marca registrada, beleza, dá para usar. Se não for, faz alguma referência ou algo assim. Enfim, muda algumas letras ali. Mas como a gente é brasileiro, escreve Houdini com tipo Rudini, sabe? Enfim, Houdini, assim mesmo. Eu acho que funciona e ficaria até engraçado para algumas pessoas. Tipo, eu não conheço esse nome de algum lugar. Enfim, vamos lá. O lance é uma história de descensão, né? Então o personagem ele começa ali bem, apesar de talvez isso vai ser já antes, né? Vai ser uma narração antes do começo da história. E ele vai decaindo e decaindo cada vez mais até chegar nesse ponto onde ele quer cometer um crime e aí fugir da cadeia depois que ele comete esse crime. A minha questão aqui é qual seria o período de tempo, né, exato que a gente veria essa história acontecendo. Porque a gente tem 3 períodos de tempo. Na verdade, a gente tem 4 períodos de tempo aqui, mas eu já descarto um. Mas vamos lá, a gente tem 4 períodos de tempo aqui nessa história. A gente tem o auge dele, quando ele estava fazendo sucesso. A gente tem o início da queda, né, o período de queda dele ali. A gente tem ele planejando entrar para a prisão, executando o crime de entrar para a prisão, e a gente tem ele fugindo da prisão. Então a gente tem 4 tempos nessa história. Eu acredito que o primeiro tempo que eu narrei, que é o auge, ele pode ser só uma narração, não vai realmente estar dentro da história. Agora os outros 3 eu fico na dúvida. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa comprar muito bem a ideia de que a Pentanoma-Ki, inclusive esse nome é muito bom, é uma prisão praticamente inescapável. Então tem que ser muito difícil de fugir dessa prisão. Para que seja muito difícil fugir dessa prisão, a gente necessariamente precisa de uma coisa. Dificuldade significa também número de páginas. Não adianta falar, isso aqui é muito difícil de fazer. Se o personagem leva pouco tempo para fazer, não parece que é difícil. Vamos lá. Numa história, a nossa medida de tempo é a quantidade de páginas e capítulos que a gente está vendo aquilo ali acontecer. Então, imagine no mundo real. Você fala, nossa, é muito difícil resolver um cubo mágico, por exemplo. Como você sabe que é muito difícil resolver um cubo mágico? Você tentou, você ficou ali horas tentando e não conseguiu. Você entregou para amigos também ficaram um maior tempo tentando e não conseguiram. E aí o que acontece? Quando você fala assim, pô, parece que é fácil resolver um cubo mágico. É quando você vê um profissional que vai lá e resolve aquela desgraça em 20 segundos. Aí você fala, pô, parece fácil. Por que pareceu fácil? Porque ele fez em 20 segundos. Se você tivesse visto alguém resolver de fato em 1 hora ou 2 horas, talvez você não falaria que parece fácil. Então, facilidade e dificuldade está diretamente relacionado com a quantidade de tempo que a pessoa parece levar para conseguir fazer aquilo. Logo, dentro da história, para que a fuga da prisão pareça difícil, a gente precisa de vários passos que vão levar várias páginas ou capítulos ou coisa do tipo para que seja resolvido aquilo. E se esse é o grande objetivo da história, a gente não pode perder muito tempo com os outros objetivos. E aí é a parte que fica um pouco complicada. O que eu quero dizer? Se a gente vai ter que gastar muito tempo da história com o processo de fuga, já que essa é a grande dificuldade que a gente quer mostrar, a gente não pode gastar tanto tempo assim
com o processo de ele tá na fossa, ele ir se afundando, ele cometer o crime e ele ser preso. O que seria legal de mostrar o lance dele cometendo o crime, por exemplo, dele fazendo todo esse plano, essa estratégia. E se o objetivo da história, como o autor comentou aqui nas notas dele, é exatamente trabalhar esse subtexto da pessoa que tá querendo fazer qualquer coisa para voltar à fama, que caiu na vida, esse lance esse universo de subcelebridade que vive da sombra de algo que ela foi um dia, né? E não consegue aceitar onde ela está agora, porque está sempre comparando com onde ela já esteve. E se a gente quer abordar isso, esse é o tipo de texto que não parece funcionar muito bem na fuga da prisão. Parece funcionar melhor na parte ali de planejamento até a hora que ele comete o crime. Então, eu particularmente acho bem complicado como que dá para trabalhar essa história aqui. Eu acho que talvez dividindo ela em 2 one-shots, talvez... Acho que pode ser. Acho que poderia funcionar, ou tipo 2 capítulos, digamos assim. Onde o primeiro a gente vê essa descensão dele. E aí sim a gente foca nesse tema que o autor falou que quer focar, que é o lance dele ter descido e tal. De como ele caiu na vida. E aí de todos os problemas que isso gera. Todos os problemas psicológicos que o personagem tem em relação a como ele enxerga a vida, né? E aí o lance do escapista ali que ele fala, que ele coloca ali a palavra com os 2 significados, né? Tanto de escapista do mágico que escapa, quanto de escapismo do mundo, da realidade, né? Vivendo praticamente ali em um mundo paralelo que ele criou na mente dele, onde, enfim, as coisas podem ser perfeitas se ele conseguir realizar o que ele quer realizar. Ok, voltando aqui ao que eu estava dizendo, para a gente focar nessa parte, eu acho que todo o lance do crime que ele vai cometer para poder ir para a prisão de segurança máxima renderia uma história completa onde a gente conseguiria abordar esse tema com muito mais facilidade e eficácia. Porém, se a gente não vê ele fugindo da prisão, ele escapando, talvez a história pareça meio vazia. Pode ter uma realidade, digamos assim, uma versão, né, dessa história possível onde a gente mostra que ele conseguiu, mas não mostra como. Não sei se funcionaria nesse caso aqui. A gente começa ali com ele já na fossa, mostra, revivendo ali tudo que ele viveu, etc. Ele começa a planejar, a gente acompanha todo esse plano até a execução do plano e ele sendo preso. Estou convencido que isso já daria uma história por si só. E que daria, mesmo tipo, ele sendo preso, cortar quando ele for preso, né? Tipo assim, terminar ali esse primeiro capítulo quando ele for preso, e aí no segundo capítulo trabalhar com outro tema. Aí talvez mais no lance de ele viver num sonho, ou de ter um ego muito grande, de achar que está ali muito no auge, se gabando para os outros presos, etc, né? E aí tendo alguma espécie de aprendizado também com isso. Então no primeiro a gente vê o personagem se afundando e depois talvez ver ele começando a sair disso. Porque, por exemplo, vamos lá, numa jornada que não foque só nos aspectos negativos, onde a gente quer terminar com o personagem mais no chão possível, no primeiro volume, ou primeiro capítulo, etc, enfim, qualquer que seja a divisão, a gente veria o personagem se afundando cada vez mais até o ponto de ele ser preso. Mas esse ainda seria o objetivo dele. E aí no segundo, a gente poderia ver ele nesse processo de tentar fugir, realizando o plano que ele fez. Para isso a gente não mostraria nesse primeiro capítulo o plano de escapada, só o plano para entrar. Enfim, pode ser alguma coisa, né? Tem que ser alguma coisa muito megalomaníaca mesmo, para ele ir para prisão de segurança máxima, a maior que tem. Então ele teria, sei lá, ameaçar a vida do presidente, talvez, ou algo assim. Alguma coisa nesse nível assim mesmo. Talvez ameaçar bomba, enfim, alguma coisa assim, mas tem que tomar cuidado com como vai abordar isso também, né? Enfim. E aí, talvez no segundo, onde ele está fazendo o processo de escapada dele, o processo de fuga da prisão ali, que ele quer ter a fama, etc., ele pode ir conhecendo outros presos, e aí ao ter contato com outras histórias, isso pode começar a dar aqueles, vamos dizer assim, acordar ele um pouco daquele mundinho bizarro onde ele estava vivendo ali, onde ele estava se enxergando, começar a ver um pouco mais a realidade, até o ponto de talvez chegar no final da história e talvez ele realmente nem querer mais escapar, nem querer mais fazer isso, porque ele já entendeu mais ou menos ali qual é o lugar, né? Então terminar ainda com uma mensagem positiva no final da história, mesmo que ele esteja preso, por exemplo, mas beleza, ainda que ele esteja preso, agora ele entendeu, enfim, que tudo que ele estava fazendo ali não era algo bom de verdade, não era algo que ia realmente
trazer algo grandioso para ele e só talvez ia afundar ele mais e mais ainda naquela droga que ele estava se viciando, que era a droga do sucesso, da fama, da glória ou algo assim. Então o personagem terminaria fisicamente, digamos assim, mal, né? Porém, ele estaria psicologicamente melhor. Ao final da história a gente teria um arco completo aí. Mas eu acho que é muito difícil trabalhar essa história em uma parte só. Porque a gente teria uma temática que eu acho que não seria muito desenvolvida nessa segunda parte. Se a gente quiser só afundar ele cada vez mais, eu realmente me pergunto como que faria ele continuar afundando e ele ainda assim conseguir escapar. Ou talvez realmente seria com ele não escapando e ele só se afundando e a mensagem da história seria essa mensagem de que tipo, tome cuidado com seus vícios ou algo assim. Poderia funcionar também como uma história muito mais dark, muito mais sombria, mas se a ideia é ter um pouco de humor, aqui, igual comenta aqui, né, o autor colocou no gênero, né, ação, aventura e humor, não sei exatamente onde a gente colocaria muita ação nessa história, mas enfim, mas se a ideia seria ter mais humor, não sei se a história ser tão assim sombria, ela iria funcionar. Aí eu acho que realmente ter um final ali mais feliz, digamos assim, acho que funcionaria melhor para uma história de humor, onde a gente poderia trabalhar situações com mais graça, com mais piada, com mais sarcasmo, ainda que fossem situações relativamente pesadas, e aí no final a gente ter essa mensagem, essa virada. Igual eu falei aqui, acho que na primeira sinopse que eu li nesse vídeo, independente da história ser de comédia, independente do que a gente quer fazer, uma jornada de personagem bem feita sempre é bom para qualquer gênero de história. O nome da nossa última sinopse é Pétalas Negras. Em um mundo fantástico, existem muitos seres mágicos e deuses gregos. Timothy é um garoto jovem de uma família pobre que vive só com sua mãe, porém, certo dia ela adoece e acaba morrendo. Timothy fica muito triste e nesse momento surge um homem encapuzado e diz a Timothy que a alma dela estava sofrendo, porém, que ele poderia libertá-la. Timothy não acredita e ignora o homem, porém, com o tempo, Timothy começa a ter sonhos e assombrações da sua mãe sofrendo com monstros e vozes gritantes. Então decide procurar o homem. Quando Timothy finalmente o acha, pétalas negras começam a cair e revelam o rosto debaixo do capuz. Aqui foi só tipo uma cena que o autor imaginou que ia ficar legal e que dá o título pra história, ele quis colocar na sinopse. Mas não fica meio gratuito aqui no meio. Ok. Poderia só colocar quando o Timothy finalmente acha, percebe, descobre que ele é Hades com um pouco poder restante. Firma um acordo com Timothy. Ele daria poder a Timothy para matar os filhos de Zeus e coletar os fragmentos da sua alma que foram perdidos em uma guerra contra seus irmãos, Zeus e Poseidon. E após a batalha, os fragmentos foram espalhados com os filhos de Zeus. Quando seus fragmentos fossem recolhidos, o rei do submundo voltaria a reinar lá e liberaria a alma da mãe dele naquele lugar. Acompanharemos a jornada de Timothy e o seu amadurecimento nessa missão. Será que Timothy completará a missão de Hades? Ou que sua mãe pensaria de acordo com alguém tão mal? Será Hades o único mal ou seus irmãos também foram causadores da guerra? Eu acho interessante colocar um ponto aqui nessa história que poderia ser trabalhado, que o Hades a gente tem como aqui, né, eu ia falar no ocidente, mas enfim, a Grécia, né, também era ocidental. Mas o Hades ele não é mal por natureza. É que a gente tenta colocar um pouco da cultura cristã e trazer ela para outras culturas. Então, como no cristianismo a gente tem muito claro a diferença entre bem e mal, né, onde Deus é bom e o diabo é mal, a gente tenta colocar certas figuras em outras religiões, em outras mitologias, como bem e mal também. E aí, por conta disso, a gente tende a ver Anubis como sendo mal, Hades como sendo mal. Eu não sei quem que é. Acho que não tem. Loki muitas vezes também é visto como vilão, mas Loki tecnicamente não é um vilão. Ele só é o deus da trapaça. Ele zoa os outros, mas enfim, não é como se ele fosse mal. E Hades, ele é o deus do submundo, do mundo dos mortos, né? Enfim, não é como se ele só, tipo, comanda aquela parte. É igual o Poseidon ou Zeus. Todos os deuses da mitologia grega, eles têm sentimentos, eles são completamente humanos, no sentido de comportamento, sentimentos, etc. Então, todos eles têm amor, inveja, ódio, enfim, todos eles têm os sentimentos padrão de humano. Não é como se um fosse mais mal, o outro fosse mais bom ou algo do tipo, né? Zeus, inclusive, é um tremendo de um desgraçado.
E ele é o Deus dos deuses, né? Ele seria, se a gente fosse comparar com né, o cristianismo, ele seria como se fosse Deus. Deus, enfim. E não é. O Zeus é um muito desgraçado. Enfim, se bobear, eu acho que na história tem mais histórias desgraçadas de Zeus do que de Hades. Hades tem uma lá que é o negócio de Perséfone. Aquilo ali foi um vacilão dele. Aquilo ali foi um baita de um vacilo do Hades. Mas o lance de Zeus tem muito mais coisa ali desgraçada do que Hades, principalmente com mulheres. Enfim, de qualquer modo, então uma coisa que poderia ser boa nessa história talvez seria essa relação. Então os personagens ali, eles poderiam cultuar algum deus, e esse deus, essa cultura ali daquele local, né, enxergar o Hades como um vilão. Então não é que o Hades seja um vilão do ponto de vista geral, global, né? O Cavaleiro Zodíaco também não ajudou a gente a ver Hades como se ele não fosse um vilão, mas até no Cavaleiro Zodíaco todo mundo que não é Atena é vilão, né? Enfim. Mas poderia ser alguma relação assim, e aí por isso ter essa questão dúbia. Então ele pode acreditar que Hades é mal, mas ao mesmo tempo se entregar e ficar com essa dúvida. E aí ao longo da história ir percebendo que Zeus e Poseidon também não são lá muito bondosos. Talvez ele possa ser de uma cultura ali de pescadores, então a galera cultua Poseidon, etc. E aí por isso ele tem essa imagem de que não, Hades é do mal, não sei o que. E aí depois ele vai descobrindo, vai ficando nesse meio termo, e no final Hades pode realmente ser do mal ou pode não ser, mas a questão é que se a gente der essa dúvida pro leitor, eu acho que a história funciona melhor do que se a gente simplesmente deixar as coisas meio que no preto e branco. E a intenção do autor parece ser deixar um pouco essa dúvida. Só que a intenção parece ser, o Hades é mal, mas será que os outros também não são do mal? E eu acho que pode ser tipo assim, o Hades é visto como mal, e os outros são vistos como bons, mas talvez as coisas não sejam tão simples assim. E aí eu acho que pode funcionar um pouco melhor. Uma dúvida que eu tenho, e aí uma dúvida bem sincera é, por que o Hades escolheria o Timothy, parece tipo um moleque, uma criança, para resolver esse BOzão, sabe? Talvez pudesse ter alguma relação com o pai dele, ou algo do tipo. Enfim, acho que daria para tentar explorar um pouco melhor o lance dessa escolha. Pode ser, no começo parecer uma escolha arbitrária, e aí ao longo também que a história vai avançando, a gente vai descobrindo e entendendo mais. Talvez o Timothy possa conseguir enfrentar os filhos de Zeus e de Poseidon, porque ele mesmo é filho de Hades. Eu acho que na mitologia grega não tem nenhum filho de Hades. Aliás, acho que só tem filho de Zeus. Não. Pera aí, eu acho que tem um filho de Poseidon. O cara lá do Fúria de Titãs não é filho de Poseidon, não? Acho que é filho de Poseidon. Esqueci como é que é o nome dele. O cara que corta a cabeça da Medusa. Acho que ele é filho de Poseidon. Acho que só tem os dois. Zeus tem uma porrada mesmo. Tem uma cabeçada de filho Zeus. Tanto que tava na dúvida se esse mano era filho de Zeus. Perseu? Acho que é Perseu. Não, Perseu é o cara do Minotauro. Prometeu é o cara de quem? Sei lá, enfim, os nomes é tudo parecido. Enfim, de qualquer modo, aí poderia talvez depois descobrir que ele é filho de Hades, por isso que ele tem esse poder, por isso que fez esse negócio. Aí vai descobrir que, beleza, quando ele descobre que ele é filho de Hades, talvez tenha aquele ponto a mais, tipo assim, olha, ele é o filho do cara, etc, o cara é bondoso. E aí quando revela, mas peraí, se o cara é bondoso, então ele mentiu pro filho dele sobre o negócio de resgatar a mãe dele, peraí, será que a mãe dele realmente está sofrendo? Aí começa as dúvidas ali em relação ao que fazer ou não. E eu acho que o interessante dessa história seria exatamente deixar sempre na dúvida, sempre tipo, o Hades é mal, não, o Hades é bom, não, o Hades é mal, não, o Hades é bom, não, o Hades é bom, é bom, é mal, é bom. E ficar nisso o tempo inteiro, até chegar no final e descobrir de verdade quais são os planos dele. Aí os planos dele podem ser coisas negativas, mas talvez por um bom motivo, ou coisas positivas, mas por um mau motivo, enfim. E por aí vai. Às vezes os Zeus e o Poseidon realmente fizeram uma sacanagem muito grande com ele, mas ainda assim ele quer fazer um negócio muito desgraçado. Enfim. Então eu acho que o grande ponto aqui realmente está em como desenvolver o Hades como vilão. E como ele vai ser um personagem presente na trama inteira e ainda assim deixar essa dúvida no ar o tempo inteiro. Eu acho que aqui é o grande... tanto assim o grande desafio dessa história,
quanto o grande forte que ela pode ter exatamente na figura do Hades, em como ele vai se comportar ao longo da história e qual que vai ser a percepção do leitor a respeito desse personagem. Não é algo fácil de fazer, mas como eu sempre digo aqui, quando não é fácil de fazer, quando bem feito, fica ótimo, fica uma ótima história mesmo. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que chegou até aqui. Deixe nos comentários, eu cheguei até aqui, gosto de saber aí quem que assistiu esse vídeo inteiro. E deixe seu like aqui embaixo para dar uma força pro canal também. Se você tem vontade de fazer um mangá, de aprender como fazer o seu próprio mangá do zero, dá uma conferida no Jornada do Mangaka BR. O link está aqui na descrição, é o lugar onde você vai achar todo o passo a passo, completo, detalhado, explicadinho e mostrado na prática. Tudo que você precisa saber para conseguir fazer o seu mangá, desde a ideia aqui, desde do processo de criação e construção da sua ideia, tudo que eu analiso, tudo que eu falo aqui, eu comento lá, até realmente o passo a passo na prática, para você desenhar suas páginas, montar seu storyboard, produzir as páginas, enviar para uma gráfica, para uma editora, etc. e ter o seu mangá pronto, impresso e publicado na sua mão. Valeu para você que assistiu, vejo você no próximo vídeo, é nóis!